Olá, iniciando mais um Chá das 5 com Dino Veiga, aqui nos estúdios no Alto da Bronze, no Centro Histórico de Porto Alegre. E hoje vou receber Gustavo Paim, nosso vice-prefeito da capital dos gaúchos. Hoje, no dia 20 de setembro, dia da nossa Revolução, dia de celebrações da Revolução Farroupilha, no Dia do Gaúcho. Então vamos lá. É o Chá das 5, fazendo a diferença nas suas tardes de domingo. E olha a novidade, gente, olha só que coisa gostosa. Estamos com patrocinadores, 3 patrocinadores. Hoje, especialmente patrocinados por Café, Padaria e Café e Confeitaria Andradas, do meu amigo Elcio Simonetti, com deliciosas... Olha, se você não conhece ainda aqui no Centro Histórico, vale um café maravilhoso. Coisas deliciosas, maravilhosas, delícias de café, biscoito, pães. E já eu vou mostrar para você o que eu vou consumir aqui. Deixa o meu amigo chegar aí, o nosso convidado. E além da padaria, temos aí também o estúdio de yoga Abraia, que usa o método Caiute, lá na Felipe Neri. Deixa eu ver aqui o endereço. Tá aqui o folder das meninas. Lá na Felipe Neri 434 303. Aí você faz contato com a Cíntia pelo 999 19 35 55. 999193555. E olha, se você disser que assiste o programa Chá das 5, você tem lá de cortesia 2 aulas experimentais. E para mais uma alegria nossa, a loja de brinquedos Varietal, loja de brinquedos de Torres, a melhor loja de brinquedos de Torres, atendido com muito carinho por pessoas que amam demais crianças e que entendem muito de brinquedos. Uma loja espetacular lá em Torres, lá na rua Joaquim Porto 691. Então quem vai para o litoral, aproveita aí no mês das crianças agora. Já entra aí, também tem o Instagram deles aí da Varietal. Segue aí, eu sigo eles. Sempre com muitas promoções, coisas muito gostosas. Já chegou o meu amigo Gustavo Paim, já vou chamá-lo, então vamos lá. Atenção, que rufem os tambores e toquem as trombetas. Vamos lá, estou chamando. Foi. Já entrando, vamos chegando. O Sander Gogó, bem-vindo. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Aí, tá aí o nosso amigo. Boa tarde, Dino. Um prazer estar aqui. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor Gustavo, nosso querido vice-prefeito de Porto Alegre, seja muito bem-vindo. Um brinde ao nosso Chá das 5. Olá, maravilha! E hoje eu estou com uma novidade, Gustavo. Olha só essa delícia. Dá para ver aí? Essa não tem aqui. Ah, pois é, essa aqui eu passei antes ali de começar o chá na Padaria Andradas do nosso amigo Simonetti e peguei esse tortelete de maçã para nós bater o nosso papo aqui, bem gostoso. Conheces ali, Gustavo? Sim, conheço. E é um espetáculo, né? Vamos lá, vamos ver. Uau! Numa próxima oportunidade eu te mando uma dessas aí. Uma delícia. Mas, querido, inicialmente, muito obrigado pela atenção. Eu sei que tu estás numa atividade bem intensa, mas só o carinho e a atenção de disponibilizar teu tempo para a gente bater um papo e nos oportunizar aí aos nossos seguidores a conhecer mais um pouco a história do professor, do advogado, do militante, do político, enfim. Fique muito à vontade. E eu começo te perguntando, nasceu e te criou em Porto Alegre, em que bairro? Eu nasci Chorando Moinhos de Ventos em 16 de julho de 77. Então, nasci em Porto Alegre. 77, Isso, há 43 anos. Me criei ali pelo bairro Petrópolis, Alto Petrópolis. Estudei minha vida inteira no Colégio Anchieta, ali na Nilo Peçanha.
Isso, Anchietano. Tenho, 12 anos lá. E aí depois fui fazer tenho faculdade de grandes Direito. amigos do Anchieta, um deles fez faculdade com isso. Aliás, somos do direito, né? Jorge Soruco, Jorge Alberto Soruco, anchietiano, daqueles feras. Assim. Aliás, os anchietanos têm essa característica, né? Eles mantêm uma amizade perene, assim. É muito interessante isso. Eu acho muito, muito legal isso. O Anchieta é jesuíta, né? E tinha muito isso de uma certa liberdade para os seus alunos. E quando tu tem, especialmente, uma formação, uma atenção, um cuidado em casa muito grande, essa liberdade no colégio trazia bons frutos e sem dúvida. Diga uma coisa, aonde nasce o advogado? O gosto pelo direito, a ida para a faculdade do direito, onde começa isso? Eu acho que sempre, de alguma maneira, é aquele teste vocacional, né? Qual é a tua área de atuação? Eu sempre tive uma vocação muito grande para humanas, pelo relacionamento, pela lógica de convivência. Eu, no Anchieta, durante todo o segundo grau, nos 3 anos, eu fui líder de turma. Então, sempre tive uma relação muito boa com os meus colegas, com as outras turmas. Sempre tive o gosto de conversar, de conhecer, de interagir, se preocupar com as angústias, anseios do outro, tentar solucionar os problemas. Acho que ali nasce um pouco essa vocação jurídica. E aí, em 94, eu termino o colégio, me formo no Anchieta e ingresso, então, na Faculdade de Direito da PUC. Da PUC, somos puquianos. Então, só que eu já tinha saído nessa época, eu já tava na lida. Mas e aí, assim, ó, eu sei que você, desde tenra idade, já gostava muito da política, já ficava assistindo, sabia de decor, inclusive, os jingles das campanhas, tudo, e fala um pouco sobre isso para nós. É isso. Eleição de 89, aquela eleição presidencial, que é uma eleição presidencial cheia de fatos. Eu tinha 12 anos e 12 anos. eu recordo até hoje o jingle de todos os candidatos a presidente. E era realmente algo. Acabou sendo o Collor o presidente eleito, com o Lula derrotado no segundo turno, mas tinha naquela eleição Brizola, Ulisses Guimarães, Caiado, que hoje é governador do Rio de Janeiro, Aureliano, tinha. Em um dado momento entrou o Silvio Santos, substituindo o Correia. É verdade, não me lembrava, é verdade. Silvio Santos entrou naquela, é verdade. Aí é o 26. E aí tinha o Juntos Chegaremos Lá, o Afif. Enfim, realmente foi. Pelo PSDB era o Mário Covas. Era uma eleição que tinha um número de candidatos extremamente expressivos e tinha jingles muito interessantes que geraram já. Eu acompanhava todos os programas eleitorais, todo o horário eleitoral gratuito, e segundo meus pais, eles votaram no candidato que eu indiquei, que eu achava que era o melhor à época. Quem era? Foi até o Mário Covas. O Mário Covas, grande Mário Covas, realmente. Os debates, eu me lembro muito dos debates, né? O nível dos debates e a grandeza que era, a eloquência dele, a fé não podia esquecer, no debate tinha o Paulo Maluf também, e ali tinha, eu me lembro os debates do Maluf com o Brizola, eram debates engraçados. Sensacional, sensacional. Sim, e aí, bem boa, muito bem lembrado. E aí, 12 anos lá, menininho e tal, e começas a militância quando tu está na faculdade ou já no movimento estudantil no Anchieta, chegasse a participar, como é que nasce daí o político? Eu era líder de turma no colégio, mas não era do Grêmio Estudantil. Eu nunca fui muito de participar de eleições de Grêmio Estudantil ou de centros como tinha na PUC, do centro estudantil também. Do centro acadêmico lá. Centro acadêmico da PUC, exatamente. Uhum. Na PUC, então, eu ingressei em 95 e durante os 5 anos de faculdade de Direito também fui líder da minha turma na faculdade de Direito. E em 96, quando eu fiz 18 anos, eu não tenho nem pais nem avós com filiação político-partidária. Então, eu não tinha nenhuma relação político-partidária na família mais próxima. E aí, quando eu fiz 18 anos, me senti
então, em condições da minha maioridade civil, de escolher um caminho, escolher um partido. Então, em 96, me filiei ao Partido Progressista Brasileiro, muito em razão do ex-prefeito João Antônio Dib, que sim, era irmão do meu padrinho, e eu tinha um colega de faculdade, o Miguel Vedi, que era sobrinho da esposa do João Antônio Dib. Então, essa relação que eu tinha desde criança, olhando no Dib como prefeito e como vereador, me lembro de ter o Santinho e pedir autógrafo para ele no Santinho. Esse foi um dos caminhos que me fez... Isso é fantástico, né? Pedias autógrafo no Santinho. Olha só que coisa linda. Exatamente. Era Eu imagino para ele, o menino, né? É verdade. Nossa, a criança ali vendo. Muito, muito, muito legal isso. E o Dib, nossa, eu tenho o maior respeito assim, pela história, trajetória, né? Enfim, grande contribuição. Olha que deu uma falha no sinal aí. Deu uma falha, agora estou ouvindo bem. Deu. Não, tranquilo, tranquilo. E aí ingressas no PP hoje, então, né? Já desde aquela época. Em 96 era Partido Progressista Brasileiro, depois virou Partido Progressista, hoje é só Progressistas. É o mesmo partido. Ah, é só progressista hoje? Hoje, agora, é só Progressistas. Então, eu sou filiado ao mesmo partido, embora as mudanças de nome, há 24 anos. Há 24 anos. E sempre na militância, a linha de frente. Isso. Quem gosta de direito e política, que era o meu caso, acaba vendo o direito eleitoral como um caminho absolutamente natural. Eu me formo, então, em 6 de janeiro de 2000, e naquele ano de 2000, em um churrasco de turma. Quase isso, os meus colegas me convocam a concorrer a vereador em 2000, numa chapa que era Ieda e Vilela. E eu concorri a vereador lá no ano de 2000, com 22 anos. E passado isso, virei presidente da Juventude Progressista em 2001. E a partir de 2002, eu começo a advogar para campanhas eleitorais. Em 2002, advogo para a campanha... Sim, e aí focas no direito eleitoral, isso? Foco no direito eleitoral. Em 2002, advogo para a campanha do Antônio Brito, que tinha sido governador em 94, na campanha ao governo do Estado em 2002, isso eu tinha 24 anos. Em 2004, eu coordeno o jurídico do Jair Soares, ex-governador Jair Soares, a Prefeitura de Porto Alegre. E no segundo turno, advogo para a campanha do Fogaça, que se elege prefeito de Porto Alegre. Em 2006, eu coordeno o jurídico do Francisco Turra ao governo do Estado. E no segundo turno, advogo para a campanha da Ieda, que se elege governadora. E aí, minha última eleição majoritária como advogado eleitoralista é como coordenador jurídico da campanha da então senadora Ana Amélia Lemos ao governo do Estado em 2014. E aí, em 2016, eu deixo de advogar e viro candidato. Sim, que foi uma coisa assim, fantástica, né? Foi muito bonita aquela campanha. Agora me diz uma coisa, e aí o professor, onde é que surge o professor aí? Que eu sei que tua paixão, além de ter a paixão política, a paixão pelo direito, mas essa paixão do professor, né? Eu também já dei aula. E só de falar dá para ver nos teus olhos e que brilha, né, quando fala com o professor. Quando que nasce aí? Quando que vem essa coisa da aula aí, dar aula, enfim? Tem um quê genético, eu acho que tem um quê de DNA. Eu sou neto de professor. A minha avó, a avó Marta, aos 98 anos hoje, era professora da rede pública. Meu pai era professor universitário. Meu pai se formou em agronomia, fez mestrado, doutorado em agronomia e era professor do Instituto de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez uma vida dedicada à URGS, foi depois diretor da veterinária e da agronomia, vice-reitor da agronomia, URGS. Ali, aquele prédio lindíssimo ali, na... Nossa, eu morei ali perto, me criei ali. Foi vice-reitor da URGS, foi diretor da FAUR, foi presidente da FAURGS, foi diretor da Comissão Permanente de Seleção, da COPERS, da Seleção de Vestibular da URGS. E eu me lembro, na minha época de colégio, de faculdade, quando surgem os computadores, eu e o meu irmão, muitas vezes, fazíamos e formatávamos as provas do meu pai
no computador para ele levar, então, para a faculdade. Então, já tem um quê genético nisso. Em 2003, já vem na genética, certo? Tanto de avó como de pai, professores. Em 2013, eu ingresso no mestrado em Direito na PUC. E em 2004, eu começo a dar aula. Comecei em 2004 como professor da UBRA, lá na UBRA Torres. Já tenho um patrocinador aqui. Na UBRA Torres! Tem lá de Torres. Lá, a minha filha fez Direito lá, mais velha. Mora em Torres, né? Está advogando lá em Torres também. Que é uma das donas da Varietá Brinquedos, né? Que o Varietá Brinquedos é do meu genro lá, que é um queridão. E a UBRA Torres, aliás, a UBRA Torres, eu fui assistir uma aula com a filha. Foi muito gostoso. Eu fiquei na sala de aula ao lado dela, assistindo a aula. Uma coisa muito gostosa, porque você retorna no tempo, aquela coisa, e vendo o filho, né? A filha ali e tal. E ficasse quanto tempo lá em Torres? Eu dei aula na UBRA Torres de 2004 a 2008. E lá eu realmente fiz minha formação assim mais docente propriamente dita. E tive lá, fui paraninfo, fui homenageado, enfim, tive todas as honrarias de professor naquele período. E é muito bacana mesmo, porque é um público tem um grupo diferente. Muito gostoso lá. Exato. Verdade. E eu tive muitos políticos que foram meus alunos. Então, o atual prefeito de Capão da Canoa foi... Na época ele era vereador. Na época ele era vereador, foi meu aluno. O ex-prefeito de Tramandaí de Cidreira, ou Cecim, foi meu aluno. Então eu tive alguns alunos lá que foram prefeitos e vereadores de várias cidades do litoral norte. Mas olha que maravilha. E como é que era a tua logística? Ia no final, uma semanal, ia no final de semana, ou ficava? Como é que era a logística? No início, sabe, quando é primeiro semestre professor, não tem ruim, né? Tu pega absolutamente tudo. O cara vai mesmo. É o início, né? Então, o meu início lá era 3 disciplinas. Eu dava direito das obrigações, direito de família e direito das sucessões. Então, eu ia 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Início de atividade de professor, sexta-feira de noite, é comprometida dando aula. Então, eu ia 3 vezes por semana, saía aqui de Porto Alegre por volta de umas 4h30 da tarde, e aí dava aula lá e chegava em Porto Alegre de volta pela 1 da madrugada. Então, era uma rotina bem estressante de início de docência. Mesmo. Mas a UBRA disponibilizava um ônibus, então... Quando tu conseguia cumprir os horários estabelecidos, estacionava o carro, ia de ônibus, voltava de ônibus e tinha um repouso no retorno. Certo. Depois da UBRA, fosse para onde? Em 2008, eu inicio como professor da Unicinos. E lá permaneço até hoje. Então, eu sou professor da Unicinos desde 2008, há 13 anos, professor da Unicinos, e há 16 anos, professor universitário, e lá na Unicinos, então, eu começo a caminhar um pouco mais do direito civil, sigo um pouco no direito civil, mas caminho mais para o processo civil e para o direito eleitoral propriamente dito, que a maioria das universidades aqui no Rio Grande do Sul não tem disciplina de direito eleitoral. E na Unicinos... Verdade, na PUC não tínhamos. A PUC não tinha, a PUC acho que até hoje não tem. A URGS tem... Acho que não tem, não. Disciplina de direito... penal eleitoral, que é uma raridade. Direito penal eleitoral é uma fatia muito pequena. Penal eleitoral, olha aí, eu sou criminalista, né? Mas o penal eleitoral realmente nunca me atrevi a mexer nessa área. E era muito pelo professor, que era o Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que era ligado ao direito penal, mas também ao direito eleitoral. E aí eu crio em 2009 uma disciplina de direito eleitoral, e aí sigo como professor de direito civil, processo civil, e direito eleitoral. Depois do meu mestrado na PUC, eu faço o meu doutorado na URGS, ingresso no doutorado ali, faço seleção em 2012 e concluo o meu doutorado em 2015 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No civil, doutorado? Doutorado em processo civil, mas o meu orientador, que é o diretor do direito lá, o professor Danilo Krижnik, ele aí, à época, eu durante muito tempo, a partir de 2009, eu participava mensalmente dos debates ou do Conversas Cruzadas na TV Com ou do Polêmica na Rádio Gaúcho.
Polêmica com o Lauro Quadros, eu participava acho que umas 2 vezes por mês. Ele me chamava para tudo que era tema. Mas eu gostava muito do direito eleitoral, quando eu faço a seleção. Porque não tinha, no mestrado, doutorado, não tinha a linha de pesquisa em direito eleitoral. Eu faço de processo civil com o Danilo Kniznik, mas quando eu vou para a entrevista, ele me olha e diz: eu já te vi em vários debates, sei que tu gosta de eleitoral, né? E eu disse: sim, é a minha grande paixão. E ele disse: bom, então tu pode escolher o tema que tem a ver com direito processual e direito eleitoral e faz tua tese de doutorado, e acabou virando direito eleitoral e segurança jurídica. Então, ela é processo civil e direito eleitoral. Olha só que fantástico. Muito bom isso. Muito bom mesmo. Uau. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal. Aqui. Eu estou vendo que tem uma galera aqui escrevendo aí. Rafael, já vi aqui que está aqui o Fernando Martins. Trancou aqui, não estou conseguindo passar. Enfim, sejam todos muito bem-vindos aí. Quem não... Olha o promotor Amorim aí, olha grande só Amorim. quem está aí. Muitos debates fiz com ele também. Amorim. Milton Cardoso, Bandeirantes. O Amorim, eu tenho um carinho muito grande pelo Amorim. Aliás, o Amorim, nós estamos para fazer uma entrevista, um chá desse da 5, mas ele acabou viajando, a agenda não fechou, mas logo eu vou estar com o Amorim aqui, que eu gosto muito do Amorim. Eu sou daqueles poucos criminalistas que tem um maior respeito e carinho pelo Amorim, sou amigo dele, e digo para a galera, sou amigo dele. Grande promotor. Tem mais aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. A Regina Maria, bem assim, eu dava aula no curso no final de semana, na sexta à noite, pelo sábado pela manhã. A professora Regina Maria. É isso aí. Fernando Castro Martins, maravilha. Pessoal, todos que estão chegando aí, sigam Gustavo Paim no seu Instagram. Me sigam os seguidores deles também, que é muito importante isso para nós. Mas está complicado aqui. Caiu de novo. Deixa eu montar. Coisas que acontecem. Mas o início da docência e aí, Dino. No início da docência, te convidam para dar aula e não tem escolha de dia. Então, o professor, no início de atividade, a sexta-feira é de lei. Depois que tu vai ganhando um pouco mais de experiência, de tempo, aí tu começa a te dar um pouco o direito de escolher melhor teus horários, tuas disciplinas e organizar melhor tua atividade acadêmica. Sim. Bom, então, é óbvio, né? Eu ia te perguntar agora, no exercício da vice-prefeitura, como vice-prefeito, aliás, como prefeito, né? Porque tivesse bastante oportunidade de ficar no comando da capital, nas licenças que teve o prefeito, seguisses dando aula, natural. Se não tinha essa, se ia 3 vezes por semana, no início, para todos, imagina se não vai ser... Como é que consegue conciliar isso? Como vice-prefeito, eu não posso advogar, então, em 31 de dezembro, no final de 2016, eu entreguei minha carteirinha da ordem, estou licenciado na Ordem dos Advogados do Brasil, mas não tem nenhuma incompatibilidade com a docência. Então, eu sigo dando aula na Unicinos, mas eu estou já há alguns semestres só na modalidade EAD, só no ensino à distância. Então, eu sigo, claro, hoje, os últimos 2 semestres, eles estão exclusivamente à distância em razão da pandemia, mas mesmo no ano passado eu já estava só em disciplinas EAD, o que de alguma maneira te permite compatibilizar os horários, te permite organizar a tua rotina, porque tu pode preparar tuas aulas, os trabalhos, enfim, nos finais de semana ou em horários alternativos, e, ao mesmo tempo, não te afasta da docência, porque isso é muito ruim. Eu estou vice-prefeito de Porto Alegre. Eu estou vice-prefeito até o mandato de 31 de dezembro de 2020. Mas eu sou professor. Eu tenho essa vocação e esse carinho muito grande pela docência. E a docência, ela te faz pesquisar. A docência te faz atualizar. A docência te faz ler. A docência te faz estar permanentemente em evolução, em atualização e em contato com as disciplinas que tu leciona, porque em sala de aula tu nunca sabe a pergunta que vai vir, e elas vêm das mais diversas maneiras possíveis. Tu tem que estar preparado. Então, a docência é algo que te faz permanentemente estar te capacitando, atualizando e preparando, e isso é fundamental,
porque se eu estou vice-prefeito, amanhã ou depois eu volto à minha atividade como advogado e como professor universitário. Uhum. Mas então, e aí, agora, sem entrar muito aí, né, és o mestre aí do direito eleitoral, sabe se pode falar ou não, mas agora vais a concorrer a prefeito, já é candidato, né, porque já passou as convenções, já passou, não é mais pré-candidato, é candidato mesmo. E já pensou nisso? Como é que vai ser o professor e o prefeito, se eleito fores? Bom, essa é uma questão interessante. Provavelmente seria o caso de uma licença da universidade. Provavelmente seria o caso de uma licença da Porque universidade. a demanda é grande, né? Porque Porto Alegre, uma cidade como Porto Alegre, com 1,5 milhão de habitantes, ela necessita e merece a dedicação de um prefeito 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque não são poucos os problemas, não são poucas as dificuldades e não são especialmente poucas as necessidades dos cidadãos de Porto Alegre, que merecem uma dedicação absolutamente exclusiva do chefe do Poder Executivo. É full time, não tem mesmo, realmente é full time, porque a coisa é bem. Nossa, uau! E como é que está sendo assim, ó, o vice-prefeito, com essa coisa da pandemia, com tudo isso que está acontecendo, assim, porque nenhum de nós estávamos preparados, assim como os professores. Você já largou na frente com a questão do EAD, né, que já havia esse movimento. Quem começou a fazer EAD, coisa que não tem mais essa coisa de estar falando com a câmera, de não estar na presença com o aluno ali, né, mas falando por câmeras e tal, e gravando isso, ok. Mas muitos começaram a fazer isso, e tem pessoas já com mais idade aí que, nossa, e tem que dar aula assim. Mas isso da pandemia aí, como vice-prefeito, de estar enfrentando isso, porque isso foi tudo muito novo, né? De saber como fazer e tal. Criticar é muito fácil, mas olha, eu não queria estar na pele de nenhum de vocês dois, viu? Na gestão agora, nesse momento, porque é desafiador, né? A pandemia muda muito a nossa realidade. Eu vou ficar até um pouco na questão da educação mesmo. Sim, isso se percebe perfeito. que, por exemplo, escolas privadas, universidades privadas estavam mais preparadas para a educação à distância e para as novas tecnologias que a educação pública. Então, a gente vê em Porto Alegre a educação municipal remando muito e perdendo muito, os alunos tendo muitas dificuldades pela ausência de estrutura, de capacitação, de sistema, de preparo para plataformas virtuais da educação pública. Isso acentua ainda mais a disparidade que se tem, muitas vezes, entre alunos de uma rede privada e alunos da rede pública. E isso é um grande problema. E isso demonstra a necessidade da administração pública estar atualizada, de investir em inovação e tecnologia, estar preparado com conteúdo e com plataforma para toda a rede, de maneira virtual, digital, disponibilizando e permitindo, mesmo em meio à pandemia, que não se parem os serviços públicos e que não se pare, especialmente, o processo educacional. Mas o que se viu é, sim, uma ruptura ou um aumento da disparidade ainda maior entre alunos da rede privada e alunos da rede pública, e isso é muito triste para a disparidade que nós temos da realidade da sociedade como Porto Alegre. Verdade, realmente, isso aí ficou muito marcante, assim, e é uma coisa para preventivamente estar preparado para o que vem, porque nós não sabemos quando termina, como que vai mudar, enfim, parece que está passando, né? Mas a gente recebe informações na Europa que está vindo segunda onda, aquela coisa toda e tal, enfim, começas a perceber isso, esse preparo também, já como te vendo prefeito? Claro que nós estamos... Não sei se pode falar também, tu vai me cortando aí se eu fizer alguma coisa, alguma pergunta que seja, né, que saia fora do... Hoje é 20 de setembro, né? Aniversário da 185 anos da nossa Revolução Farroupilha. Mas o que se tem, na verdade, é 18 de março, são os primeiros decretos restritivos em Porto Alegre. Então, a gente está falando em 180 dias
de pandemia. Claro que ao longo de 180 dias, tu tem mudanças, especialmente tu tem um conhecimento, uma análise de dados, uma evolução que ela tem que ser necessária. Então, se nós formos olhar lá em 18 de março, os primeiros decretos, a sociedade como um todo ficou muito favorável a restrições que lá se estabeleceu em razão de desconhecimento, em razão de medo, em razão de angústias que se tinha e da necessidade de se analisar se o sistema de saúde estava preparado para algo que é uma pandemia. E, como tal, é internacional e atinge o mundo todo. Mas a verdade é que Porto Alegre, nisso, acabou errando um pouco na forma como conduziu isso. E essa crítica eu faço com toda a tranquilidade de quem apontou várias vezes um caminho que acabou não sendo seguido, porque o prefeito não costuma seguir nada a não ser a sua cabeça. A verdade é que 18 de março começam as primeiras restrições, elas vão até 19 de maio, são 2 meses de fechamento das atividades comerciais como um todo. Em 19 de maio se abre um pouco das atividades, com muitas restrições, e fica aberto até meado de junho. Ali 20, 21 e 22 de junho são escalonados os fechamentos das atividades. Então fica 30 dias aberto. E depois, então, em final de junho, fecha novamente e vai abrir há 3, 4 semanas atrás. Então, nesse universo de 180 dias, Porto Alegre esteve basicamente com a sua economia fechada mais de 120, 130 dias. A gente está falando em 4 meses, quase 5 meses de fechamento da economia de Porto Alegre ao longo desses 6 meses de pandemia. E isso gera um caos social e um caos econômico muito grave. Quem anda nas ruas de Porto Alegre vê placa de alugas e de vende-se em muitos imóveis comerciais. Sim. E quem anda de carro ou a pé pelas ruas de Porto Alegre vê pessoas em situação de rua, pessoas pedindo esmola, pessoas pedindo ajuda, pessoas vendendo bala ou qualquer atividade para conseguir alguma renda, e se vê hoje, o que é mais triste, criança em situação de rua, criança em sinaleira, que não se via em Porto Alegre há 10 anos. Então, eu acho que que não se via mais, verdade. Não se via há 10 anos em Porto Alegre, criança em situação de rua, hoje se vê. E isso é realmente muito triste, porque se percebe um caos social e um caos econômico que está muito ligado à instabilidade, à insegurança, ao abre, fecha, fecha, abre, pode na orla, não pode na orla, usa máscara, não usa máscara, limite de faturamento do comércio X ou Y, pode construção civil para obra pública, não pode para privada. Enfim, essa instabilidade na condução por parte do prefeito gerou um caos social e econômico ainda maior agregado à questão da pandemia. Verdade. Deixa eu dar um oi aqui. Boa tarde. Osíris Marins está conosco aí. Olha, querido Osíris. Osíris que me incentivou muito a fazer essa entrevista com o senhor. Olha aqui, doutor Maluí, Eduardo Maluí. Eduardo Maluí. O Maluí está nos provocando aí. O Maluí, aliás, o Maluí, que me passou o teu contato. Ele também exato, isso. Eu sou colorado. Ele está nos provocando aqui. O Painho é colorado, o Dino é gremista, e quem é que ganha na quarta-feira? Ai. O Osíris é colorado também, então estamos 2-1, estamos em maioria. E eu estou lendo maioria aí, olha comentário, só. Dino, que nós estávamos falando, ali o último comentário da Lourdes Maria Kaufmann. Estou contigo, Gustavo. A professora Lourdes, foi minha professora no Colégio Anchieta. Então, a gente olha que aí, maravilha! Muito da minha vocação para ser professor, eu volto. É genética, neto de avó professora, filho de pai professor, da inspiração dos meus professores, e aí faço uma saudação especial à professora Lourdes Kaufmann, e de uma vocação, me parece, que me leva ao caminho da docência após a faculdade de Direito. Verdade. E aqui, né, a dona Marta Boyer, estou com você, meu neto candidato. Olha que lindo. Vó Marta, 98 anos acessando o Instagram. 98 anos, que maravilha. Sensacional. Mas isso é muito gostoso mesmo. Eu volto a te dizer assim, quando tu falas na docência, é impressionante que... Elogio de professor que professora Lourdes. Foste um aluno exemplar.
Olha aí, ó. Ó, viu? Tu sabe que normalmente tu guarda o aluno, aquele que é realmente muito bom ou aquele que é muito bagunceiro. Espero que tenha E guardado aquele, que era sim, muito bom. os extremos ali, a gente fica bem. Mas eu volto a repetir, é gostoso de ver quando o professor fala, os olhos brilham. É muito lindo. Você olha e transparece isso. É muito, muito gostoso de perceber. Muito mesmo. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa também, assim, da questão essa da questão da pandemia, claro, mas essa questão de como é que nós vamos resgatar esse estudo aí, esse ano letivo, porque esse ano letivo foi para a banha, né, tia? Não tem outra forma, não vejo, não consigo ver e se consiga o que reparar aí, não, pelo menos na minha visão. Como é que o senhor vê isso? Quem estava preparado para o ensino à distância, e a gente vê de novo universidades particulares, colégios particulares em geral, conseguiu com dificuldades, é óbvio, porque é uma Sim, mudança no curso de um semestre, embora muito no início do ano letivo, ali em março, início da pandemia, a verdade é que tem toda uma adaptação e quem estava preparado ou conseguiu se preparar mais rapidamente enfrentou a pandemia minimizando as dificuldades. Dificuldades naturalmente existem. Agora, especialmente rede pública que não estava preparada para a questão de novas tecnologias, de inovação, de ensino à distância, de capacitação, e a gente está falando em internet, em equipamentos, a gente está falando também, claro, da comunidade escolar, muitas vezes com alguma carência maior, e isso gera maiores dificuldades e se faz que não tem o acesso, não tem acessibilidade, né? Você dificuldade não de tem como. acesso. Eu lembro muito de uma matéria que foi feita nesse programa que é feito aos domingos à noite, não quero dizer o nome dele, mas fizeram uma matéria muito interessante do menininho numa zona rural, absolutamente rural, onde não pegava o sinal de internet na casa dele, e o pai fez no meio da lavoura uma casinha lá de plástico, com plástico, botaram a mesinha para o menino, porque ali pegava o sinal e ele ia com chuva, enfim, né? Então tinha aquela proteção para ele poder acessar. Claro que isso é uma coisa, como é que eu vou dizer, emblemática, assim, mas não é esse o termo que eu quero usar, mas enfim, mas é uma coisa que singular, mas que demonstra exatamente isso, né? Porque nós sabemos como é que são as pessoas que moram na periferia, nas vilas, o acesso, a informação, né? De como chegar e como ter sinal de internet ou coisa assim, para poder ter uma aula. E aí se percebe que em pleno século XXI, em 2020, o poder público não está preparado Não está para preparado. disponibilizar os serviços públicos de maneira geral, de forma virtual, a todos os seus cidadãos. E isso é um despreparo do poder público, é um despreparo da administração pública, e isso faz com que a gente possa ter uma geração de alunos que sofra uma influência negativa das dificuldades envolvendo a educação, de todas as questões envolvendo a saúde, de todas as questões envolvendo muitos serviços públicos. E a administração pública precisa se modernizar, precisa investir em inovação, em tecnologia, precisa realmente se capacitar para poder disponibilizar de maneira mais acessível, menos burocrática, a todos os cidadãos os serviços públicos de qualidade. Verdade, verdade. Deixa eu ler algumas coisas aqui, por favor. O Maluí tá embarcando. O Maluí está em São Paulo, está vindo de São Paulo, está chegando aí no final do dia. Nos deixa um abraço. Agora deixa eu ver aqui. Cacau. Homem honrado, honesto, com uma conduta exemplar. Este merece todo o nosso respeito, meu candidato, com certeza. Estamos com você, Gustavo Paim. Muito obrigado pelos elogios e palavras de carinho. Maravilha, coisa boa isso. E assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Coisas que gostarias de ter feito como vice-prefeito que não vamos dizer impedido, né? Mas, enfim, não gostaria de ter feito mais e que não foi possível e que, enfim, o que tu pode nos dizer? Eu vou entrar muito no que eu pude fazer.
Eu fui um vice-prefeito que teve a porta do gabinete aberta à comunidade ao longo de todo o tempo. E recebia líderes comunitários, associações, entidades, enfim, cidadãos de todos os estilos, de todos os níveis, de todas as realidades para apresentar seus problemas, enfim, ter uma resposta do poder público. Da mesma maneira, fui um vice-prefeito que não ficou preso dentro de um gabinete, não fiquei enclausurado no gabinete, saí muito, fui nas 17 regiões do orçamento participativo de Porto Alegre, fui em dezenas e dezenas, nos anos 2018 e 2019, eu fui em pelo menos 20 das 23 assembleias do orçamento participativo de Porto Alegre, nas regiões e nas temáticas diferentes. Então, estive nas mais diversas comunidades. Posso dizer que conheço a realidade hoje das comunidades, as lideranças comunitárias, conversei e compreendi um pouco mais da vida dos cidadãos de Porto Alegre. Tive o prazer de coordenar o grupo de trabalho que entregou o trecho 1 da Orla do Guaíba, o Parque Moacir Scliar, que vai ali da usina do gasômetro até a Rótula das Meu pátio. Meu pátio aqui. 1,6 km de Orla do Guaíba revitalizado, uma área de contemplação do nosso pôr do sol. Então, trabalhei muito desde o início de 2017 até a entrega, que foi em 29 de junho de 2018, coordenando reuniões semanais com secretários e servidores das mais diversas secretarias para que a obra tivesse andamento, para que a gente pudesse fazer a permissão de uso do restaurante, dos 4 bares, para que a gente pudesse caminhar com a adoção pela Uber, para que a gente pudesse realmente realizar tudo que estava previsto na licitação, nos orçamentos, para a entrega do Parque da Orla. E foi muito legal, porque a entrega foi uma sexta-feira, 29 de junho de 2018, chovia cântaros. E naquele final de semana, sábado e domingo, eu estava em São Paulo e recebi uma ligação de um repórter da Zero Hora que dizia: olha, tá um caos, tá muito ruim, o que aconteceu? Não, tá engarrafamento na Orla. Sim, naquele primeiro final de semana de sol. Eu me lembro aquele final de semana, né? Porque eu disse assim, eu realmente estava com tempo ruim, e aí nós tínhamos ido, eu tinha ido almoçar na casa de um amigo na Zona Sul. Aí eu moro aqui na Duque, no alto, né? Por isso que eu falo seus estúdios no Alto da Bronze. Eu moro no Alto da Bronze. Uhum. Aí a filha estava comigo, que mora lá na... Estive aí do lado hoje, estive nas Dores, hoje de manhã, na missa das 11, comprando, depois pegando o galeto da Festa das Dores hoje. Que é sensacional, é muito gostoso ali. Passei ali por esse horário quando saí para caminhar e fui ao BRIC, né? Que voltamos ao BRIC. E fui lá ver o BRIC. Mas nesse dia do congestionamento, aí eu disse, filho, o pai vai descer e vou caminhando para casa, né? Eu desci ali bem na subida da Vasco Alves. Uhum. Eu desci tudo, dá um jeito, da primeira que tu conseguisse. Bom, a filha levou quase 2 horas para chegar em casa. Foram 60 mas realmente, mil pessoas. foi fantástico. Foram 60 mil pessoas, mas ali 60 mil pessoas. Ali tem um sinal de que o porto-alegrense não gosta de ficar em casa, de que o porto-alegrense quer ir para a rua, quer ocupar os espaços públicos. E quando tu bem ocupa os espaços públicos, tu tem vida, tu tem segurança, tu tem qualidade de vida, tu aproveita as belezas de Porto Alegre. E aquilo, claro, foi uma demonstração de que o cidadão de Porto Alegre queria um espaço para contemplar a Orla do Guaíba, o pôr do sol mais bonito do mundo, e ter ali, então, a oportunidade de tomar seu chimarrão, curtir com a família, com seu animal, com seus amigos, enfim, poder aproveitar as belezas de Porto Alegre. E o mais legal disso é que quando o cidadão tem isso, conquista esse direito, ele quer mais. Ele quer mais, mais e mais, e isso cobra demanda do poder público. E o poder público tem que ser cobrado e tem que ser demandado. E aí eu tive o prazer também de coordenar o grupo de trabalho do trecho 3 da Orla. Nós começamos em outubro de 2018 um grupo de trabalho com mais de 20 servidores de todas as secretarias. Tinha um cargo comissionado, todos os demais eram de carreira. Nós validamos e atualizamos mais de 4 mil itens de orçamento em mais de 27 projetos. Fizemos uma licitação ouvindo o Tribunal de Contas, Ministério Público, envolvendo os órgãos de controle. Fizemos uma licitação
ela teve um resultado, inclusive, com uma boa economia para o poder público, assinatura de contrato e início de obra num prazo de 1 ano. Só para você ter uma ideia, isso no passado, o trecho 1 da Orla, nos anos de 2015 e 2016, levou esse mesmo percurso 3 anos. Nós fizemos isso em 1 ano. 3 anos, fizeram em 1 ano, olha isso. 1/3 do tempo. Eu tive o prazer de coordenar esse grupo de trabalho. Isso a Globo não conta, né? E aí, então, começou em outubro de 2019, em outubro de 2018. Parabéns. Em outubro de 2019, tinha contrato assinado com a empresa vencedora e início de obras no trecho 3 da Orla, que vai ali da Foz do Arroio Dilúvio, na Ipiranga, até o Parque Gigante, à beira do nosso gigante da Beira-Rio, do Esporte Clube Internacional, que vai ser uma área muito mais voltada para esporte. Ali vão ser 27 quadras esportivas, a maior pista de skate da América Latina, e que está em pleno andamento. É aí que eu quero te falar. Pois é, e aí, vamos terminar aquela pista? Vamos, claro. Esse ano ainda? Esse ano, pouco provável, já teve um aditivo para início de 2021. E aí, quando tu me pergunta o que eu acabei deixando... Porque eu sou skatista, sabes, né? Que eu sou skatista, eu sou da inauguração. Quando eu vi a sua data de nascimento, eu disse, meu Deus, foi quando eu comecei a andar de skate. Eu sou da inauguração do Marinha, né? Que eu, assim, nosso... E a gurizada, há mais tempo, né, que está aí na faixa dos 60, anda de skate até hoje no Marinha. E nós estamos numa vibração com essa nova pista ali que, uau, vai realmente top, né? Ali você sabe que vai vir eventos internacionais para cá em função dessa pista, né? Sim, essa pista vai botar nós no cenário. Ela é para ser certificada pela Federação Nacional, Internacional, então para poder ter realmente participação de eventos internacionais de skate. E isso é legal também. Isso para nós é ótimo. Legal da administração pública, porque é um projeto, tanto trecho 1 como 3, do Jaime Lerner, lá de Curitiba. Foi prefeito de Curitiba, um grande urbanista. E quando teve as audiências públicas aqui em Porto Alegre, 2012, 2013, ele acabou sendo vaiado na Câmara de Vereadores. Hostilizado. Vaiado porque é muito elegante. Ele foi hostilizado. E em 2019 ele esteve aqui, já com o trecho 1 da Orla entregue, recebeu o título de cidadão de Porto Alegre na sexta-feira, e no sábado eu estive, minha esposa, enfim, alguns membros da Prefeitura de Porto Alegre, junto com o Jaime Lerner, no restaurante 360 ali do Simonetti, ali na Orla. Sim, do Simonetti. Nós almoçamos com ele, foi uma ótima conversa, passamos a tarde inteira lá, naquele sábado, e ao final, ele já estava de cadeira de rodas, Jaime Lerner, nós fomos empurrando ele em volta do 360 e apresentando para as pessoas. Esse aqui é o Jaime Lerner, o sujeito que simplesmente fez esse projeto urbanístico da Orla, e o restaurante inteiro aplaudiu o Jaime Lerner. Então, a lembrança final do Jaime Lerner com Porto Alegre não foi aquela da Câmara de Vereadores. Foi ele já na sua obra sendo aplaudido por todos os frequentadores. E aí é importante entender a obra do Jaime Lerner. O trecho 1, que muita gente critica por ter poucas árvores, ele é um trecho contemplativo. Basta olhar que ele tem uma arquibancada toda, e é uma arquibancada que tem uma visão livre do Guaíba e do seu pôr do sol. Então, ele é um trecho contemplativo do pôr do sol mais bonito que o mundo conhece, que é o pôr do sol do Guaíba, no nosso Lago Guaíba, às beiras ali do trecho 1 da Orla. O trecho 3 ele tem uma outra proposta. O trecho 3 é uma proposta já de uma esplanada extremamente arborizada, mais de 550 árvores plantadas e muita prática esportiva. 27 quadras, a maior pista de skate. Então, ela já tem uma outra proposta em relação ao trecho 1 da Orla. Então, isso são exemplos de que eu fiquei muito feliz de fazer parte da administração. Mas, claro, até a assinatura e início das obras, eu era um vice-prefeito efetivo em Porto Alegre. Depois, em razão das dificuldades com o prefeito, eu não pude continuar as atividades mais na linha de frente, porque senão certamente teria controlado essa obra mais na ponta da mão, realmente acompanhando no dia a dia, para não permitir que houvesse esse atraso e que se cumprisse
o prazo dos 12 meses Se cumprir. estabelecidos em contrato para que ela fosse entregue ainda no ano de 2020. E também, lembrando um outro exemplo de atividade que me deu muito prazer de ser um vice-prefeito efetivo em Porto Alegre, foi naquela noite mais fria do ano, em 2019. Eu me lembro que era uma quarta-feira, me ligou o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, para dizer, olha, sexta-feira vai ser a noite mais fria do ano em Porto Alegre. Nós estamos muito preocupados com as pessoas em situação de rua. O River Plate fez um exemplo, porque essa noite fria veio vindo a frente fria da Argentina para cá, liberou o Monumental de Nunes para pessoas em situação de rua. E na quinta-feira, então, nós estávamos no meu gabinete, toda a direção do Inter, o presidente, a diretora de Assuntos Sociais do Inter, a secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, a comandante Nádia, a presidente da FASC, Vera, secretária de Segurança, enfim, com todos os órgãos da administração pública no meu gabinete, organizando o evento de sexta-feira. E na sexta-feira, então, o Gigantinho foi aberto aquela noite para as pessoas em situação de rua, e foi mais de uma centena de pessoas em situação de rua que tiveram uma noite menos fria no Gigantinho, com essa solidariedade da sociedade como um todo. Terminada aquela reunião na quinta-feira no meu gabinete, que, claro, era disponibilizando o Gigantinho do Esporte Clube Internacional para as pessoas em situação de rua, eu liguei para o presidente Romildo, já que o Romildo e o Marcelo são muito amigos, né? E eu falei, então, com o presidente Romildo e disse, olha, presidente Romildo, está acontecendo isso. Vai ser no Gigantinho, porque o Inter disponibilizou, mas eu queria saber se o Grêmio quer participar também disso, que não é uma ação do Inter. É uma ação para as pessoas em situação de rua de Porto Alegre. E o Romildo, sempre atencioso que me disse na hora, estou à disposição, pai. Me diz o que vocês querem, que o Grêmio estará lá presente participando. E foi muito legal naquela sexta-feira de tarde, eu estava lá, quando chegaram 2 ônibus do Grêmio, com torcida organizada do Grêmio, com mantimentos, com cobertores, com colchões, e a torcida do Inter aplaudindo a chegada dos ônibus do Grêmio no pátio. Os ônibus do Grêmio, isso foi emocionante. Beira-Rio. Foi algo de arrepiar. E mostrar como... Realmente foi. E mostrar como essa rivalidade Grenal pode ser bem utilizada, porque é um patrimônio de Porto Alegre. Inter, Grêmio e a rivalidade Grenal são patrimônios de Porto Alegre. E ver aquele acolhimento e a solidariedade que gerou na sociedade em geral é um dos exemplos que faz mostrar que vale a pena. Com todas as dificuldades, com tudo que tem que se abrir mão, claro, de questões pessoais e profissionais, mas de poder ser vice-prefeito e desejo muito, quem sabe, ser prefeito de Porto Alegre para poder realmente atender quem mais precisa na cidade e poder dar efetividade aos serviços públicos para que os cidadãos de Porto Alegre tenham uma qualidade de vida maior. Verdade. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vi que o Elson Simonetti está aqui conosco, lá da padaria. Andradas, eu estou aqui, Elson, ó. Tá aqui, ó, o Torteleste, né? Agora, quando eu terminar a entrevista, eu devoro. Tá aí, mas não tá aqui, Edson. Mas... Ai, pois é. Durante a semana a gente faz uma visitinha pro Elson lá e vamos saborear. Agora deixa eu te fazer uma pergunta como skatista, tá? E aí, voltando ali no que falei para você, que eu estava na inauguração em 78, 79, quando foi inaugurada a pista do Marinha, aquele Snake Home, né, que é uma das maiores do mundo, tu sabias? São 150 e poucos metros de extensão. E é impressionante realmente como se tem usuários ali, é impressionante. Sim, e aí eu quero perguntar para o vice-prefeito e para o prefeito, mas não skatista. Candidato, mas não skatista, mas eu sei que tem esse carinho, tanto que está trazendo uma pista para nós aí. Mas o Marinha tem alguma... Já sabe alguma coisa? Vão manter? Vai se manter ali? Vamos tombar? O que vamos fazer ali? Não, o Marinha... Essa é de interesse pessoal. Não, porque até tem... Agora teve recentemente a licitação do trecho 2 da Orla, que era ali na parte do Anfiteatro Pôr do Sol, juntando a lógica daquele trecho da Orla e a integração com o parque que se tem ali na frente, a Estância Harmonia. Ou Estância Harmonia, né? Que é uma outra coisa. Que a ideia era fazer um parque da cultura do gaúcho, um parque temático. Acabou dando deserto, acabou não avançando, porque nós estamos no meio de uma pandemia. E tem alguns erros
de projetos importantes que são colocados de maneira assodada para dar alguma desculpa ou alguma resposta para um período eleitoral, mas que acabam tendo resultado prático errôneo. E isso gera até uma dúvida, um desgaste. E daqui a pouco boas ideias e bons projetos são postos fora por fazer isso no afogadilho. Quando se fala no trecho 3 da Orla, se fala também na integração com o Marinha. Tanto que tem ali o eixo cívico. Sim. Tem a extensão do eixo cívico ali. Estava no projeto do Jaime Lerner, no trecho 3 da Orla, para fazer uma ligação da Orla com o próprio Marinha. E ali também, provavelmente no futuro, se tenha que caminhar ou para um processo de adoção, no primeiro momento, e aí se imagina que tem uma lógica de práticas esportivas, já que é um trecho extremamente esportivo, que poderia ter uma adoção ali, tanto do trecho da Orla como do Marinha, ou então, agora tem uma lei aprovada de concessão de parques e praças, se poderia trabalhar com a concessão, tanto do trecho 3 da Orla, como do Marinha, e ali permitindo que a iniciativa privada, então, fizesse investimento e trouxesse atrações novas para Porto Alegre, naquela área que é tão bonita, que é tão importante, que é tão emblemática da nossa cidade, e que se nós pegarmos, porque ali nós temos Cais Mauá, que tem todo esse imbróglio, tem toda a questão estadual, mas vai sair o projeto do embarcadeiro. Vai sair pelo menos o embarcadeiro numa pequena parte, que vai ter atividade de gastronomia, de lounge, atividades de lazer e até esportiva, junto ao trecho 1 da Orla, da usina do gasômetro até a Rota das Cuias, aí junto ao trecho 2 com a Estância Harmonia, junto ao trecho 3 da Foz do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante e junto com Marinha. Logo depois a gente tem a prainha do Iberê Camargo, que é muito fácil de se desenvolver, porque é uma área pequena e que já é muito bem frequentada, tem ciclovia, tem o Iberê Camargo, já tem infraestrutura mínima, precisa só de uma atenção e um cuidado especial do poder público, e logo junta o Pontal do Estaleiro, que vai ter o Parque do Pontal, que vai ser um parque de 13 hectares, absolutamente público, com mais quase 600, 700 metros de orla do Guaíba revitalizado, o primeiro Double Tree by Hilton do Brasil, e aí já vai logo em frente ali a questão do Barra Shopping, que tem um projeto para fazer uma revitalização com as contrapartidas da Multiplan, e logo em seguida a gente já pode ir para os clubes de vela e chegar na Orla de Ipanema, que também tem toda uma organização, tem toda uma estrutura, que um pouco de atenção e uma parceria com a iniciativa privada pode dar outra cara, outros serviços, e tu ter toda uma orla do Guaíba revitalizada. Isso é lazer, isso é turismo, isso é qualidade de vida, isso é segurança, isso é uma Porto Alegre muito melhor. Maravilha. Gustavo Paim, infelizmente nós temos um tempo limitado pelo Instagram, né? E chegou aqui, Thiago, mais um skatista aí. Eu vou deixar um pedido para ti, se eleito fores, que tenha muito carinho com aquela pista que para nós ali, os coroa do skate, nós temos um carinho muito grande ali, de cuidar e preservar aquela pista, e não porque tem a nova, vamos deixar a velha para lá, né? Vamos dar uma atenção, eu te peço com muito carinho. Primeiro pedido aí para o prefeito, se eleito for isso. Eu prometo muito carinho, mas eu prometo mais. Eu prometo muito carinho para Porto Alegre e para todos os porto-alegrenses que precisam. Maravilha. Porto Alegre e os porto-alegrenses precisam de atenção, carinho, serviços públicos de qualidade, melhor qualidade de vida para toda a cidade. E isso tem que ser o compromisso de todo e qualquer candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Verdade. Então, professor, querido amigo, agora eu tenho feito amizades aqui através desse programa e realmente passo a ser um grande admirador, já admirava teu trabalho, mas sobretudo agora saber um pouco mais da tua história, saber a história do professor, esse carinho, e esse carinho que estás demonstrando pela nossa cidade. Deixa uma mensagenzinha rapidinha aí, que agora realmente 1 minuto vai estourar, mas vai lá, deixa uma mensagem para nós, por favor. A gente vive em Porto Alegre uma crise social, uma crise econômica e uma crise política. Está na hora de parar com essa crise. Deu de crise, é hora da gente avançar e ter uma Porto Alegre muito melhor para todos os porto-alegrenses. Maravilha. Meu amigo, beijo no coração, gratidão.
Seguimos aí, 28 segundos, está estourando mesmo. Agora não vai dar nem mais tempo. Tchau, tchau. Valeu, Dino. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer participar do teu... Obrigado, obrigado. Um brinde. Maravilha. Brinde, valeu. Então tá, pessoal.